entregamos nossos louvores, uma oferta suave às tuas narinas, Pai amado. Deus, nós queremos que o Senhor, Pai amado, recebeu, Pai amado, os nossos louvores a Ti, porque foi gratidão, Pai amado, oferta de amor a Ti, Senhor. Deus, continue falando, Pai, os nossos corações nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Queridos, e quando falou de José, o primeiro rolo em que Deus já me mostrou foi sobre sonhos. Então Deus nessa noite Ele nos fala para mim e para você sobre sonhos. No capítulo 37 ele inicia a história de José do Egito. O José, filho de Jacó, o filho mais novo, o filho da sua velhice, o caçula. Era o filho em que a Bíblia diz, em que ele mais gostava. Porque dos 12 filhos, provê o Senhor que o último era especial, o Jacó. O último era especial. A Bíblia fala, enquanto eu lia, que ele tentava esconder aquele sentimento dele aos outros irmãos, mas era nítido. Os outros demais irmãos, era nítido que ele cuidava, ele zelava mais. Tanto é que os 11 irmãos estavam apacentando, tanto é que os irmãos estavam ao campo, mas somente José estava ali do lado do pai. Somente José estava ali zelando, intimidade, conversando com o pai, sabendo das coisas, sabendo das histórias. Como é que foi, pai? Conta do meu avô, Senhor. Então fica imaginando Jacó falando de Abraão: meu filho, seu avô foi bênção na terra. Meu filho, seu avô passou por cada prova. Meu filho, seu avô teve que sair da terra aonde ele estava. Ele teve que escolher entre o sobrinho e entre Ló, seu tio, bisavô. E ali cada um foi para o seu lado. Ele contando as histórias, eu fico imaginando como Jacó sentava com José enquanto os irmãos estavam trabalhando, e ali ele explicava com ele: pai, fala do meu avô também. Seu avô Isaac. Vou te contar só do relacionamento dele. Quando ele conheceu sua avó, Rebeca, ele estava com Abraão, e Deus deu uma promessa para ele. Falou: eu vou te levar, tu vai a tal lugar, e quando chegar lá, que você vai pegar água, fica tranquilo que vai uma mulher lá pegar água, e essa mulher é a sua esposa. Eu fico imaginando Jacó contando as histórias do seu pai e do seu avô Abraão e do seu pai Isaac, contando como tudo aconteceu. Então a intimidade que tinha, porque tempo eles tinham os dois. Então agora entramos no capítulo 37, a qual José tem sonhos, e nesse sonho ele quer compartilhar aos irmãos. E Deus já me entregou o primeiro rolo nessa tarde, nessa noite. Tem sonhos que nós não falamos a ninguém. Tem sonhos que nós não falamos nem mesmo aquele que está na nossa casa, porque os irmãos estavam na casa, a família estava na casa. Tem sonho que é só você e Deus. Tem sonho que Deus te dá, que é a sua intimidade. Não conte, porque às vezes nós acabamos querendo, empolgando, querendo falar: irmã, olha só, eu tenho um sonho tão grande de ir para o exterior, de ir para Nova York. Essa mesma irmã que você pensa que é sua irmã é a primeira que vai te matar, mas você não tem estudo para ir para lá, mas você não tem isso para ir para lá. É a primeira que vai matar o meu e os teus sonhos. Aleluia. Mas Deus nos fala nessa noite: conta somente os teus sonhos a Deus, porque Ele sabe como trabalhar. Ele sabe guardar segredo. Ele é o único que é fiel, porque o resto tudo está na corrupção do mundo. Mas são todos irmãos. Foi os próprios irmãos que venderam, foi os próprios irmãos que jogaram dentro da cisterna, foi os próprios irmãos que queriam matar, jogaram dentro do buraco. Quantos metros era aquele buraco? Os estudos vai dizer que tinha 5, 6, 7 metros. É maior do que um porte desse. Era muito alto, imagine a escuridão. E José está lá dentro. Que brincadeira é essa? Que brincadeira é essa? Vocês são meus irmãos.
Eles eram irmãos, mas tinham sentimento de inveja. Quando o sentimento de inveja não tem hoje em dia, até mesmo dentro do nosso lar, até mesmo dentro da nossa casa, até mesmo dentro da igreja, não é no mundo, é dentro da nossa família. Quando o sentimento de inveja não tem, José, ele, na inocência, ele era um menino. A Bíblia fala que ele tinha 17 anos. Ele era um menino, ele não tinha essa malícia que tem no mundo, ele não tinha essa malícia que o mundo já traz hoje em dia. Ele era um menino da roça, porque a Bíblia fala que Jacó estava peregrinando nas terras do seu avô Canaã, estava ali nas terras, nas redondezas de Canaã. E ele, na inocência, ele fala: olha, eu tive um sonho, e nesse sonho os feixes, o meu ficava em pé e os de vocês se prostravam. O que será isso? E Deus me revela também sobre dons. Cada um aqui tem dom. Você tem um dom do louvor, o outro tem um dom da palavra, o outro tem um dom da revelação. Às vezes eu me cobrava: Deus, me dá um dom da revelação, eu quero chegar também e falar: Deus te disse isso. Mas Deus, ele dá cada dom de acordo com o que ele queira. É Deus que dá. Eu compreendi, eu fiquei: não, Senhor, seja feita a tua vontade. Cada um tem o seu dom. Cada um tem o seu dom. Às vezes eu prego e já entrego para alguém que tem um rolo, uma visão, uma revelação, porque não é para mim. Mas Deus me dá o dom da palavra, e eu tenho que transmitir somente a palavra. Agora, um dom nítido de José, o dom de sonhar e o dom da revelação de sonho. O dom da revelação de sonho. E o dom é dado somente a ele. O dom é dado somente a José. José, agora, além de contar esse sonho, ele conta outro da lua. Mas calma, deixa eu contar esse outro sonho também. Eu não entendi direito esse sonho. Pai, o que significa esse sonho? Ele ainda estava no trabalhar. Sabe quando você é novo na igreja? Sabe quando você está começando? Você não sabe direito se você está tendo uma visão, se aquilo é de Deus. Por quê? Está no início, está aprimorando. Então José estava aprimorando os seus sonhos quando ele ali estava contando ao pai, quando ele estava contando ali aos irmãos. Eu sonhei que a lua e o sol e as estrelas se prostravam. Vai dizer que o pai e os irmãos repreenderam: para com isso, menino, para com isso. Sabe o que eu entendo? Porque eles já sabiam do dom que ele tinha. Tem irmão, tem amigo nosso que já sabe qual é o nosso dom e quer tentar nos parar, quer tentar roubar, quer tentar nos entristecer. Mas o dom vem de Deus. Vai reclamar com ele. O dom quem deu foi Deus. O dom quem deu foi Deus. E ainda que ele contou, e ainda que ele se expressou, vai dizer agora que quando José estava no buraco, alguém dos irmãos, os 11, falou: não dá para a gente ganhar um dinheiro. Em vez de a gente deixar ele aí morrer, vamos vender ele para os mercadores que ali estão passando. Vão dizer que pegaram José. Eu fico imaginando José subindo ali daquela cisterna, daquele buraco, alegre, feliz. Era só uma brincadeira. Uma brincadeira o quê? Fizeram foi vender agora. Eu fico imaginando aqueles irmãos, muitos nem tiveram coragem de olhar nos olhos de José. Eu fico imaginando aqueles irmãos que venderam, não tiveram nem mesmo coragem de se despedir. Viraram ali o rosto, enquanto José estava sendo levado cativo, preso como prisioneiro ao Egito. Não sabia as torturas que ele ia passar, não sabia o sofrimento que ele ia passar. Simplesmente venderam para se livrar do seu irmão, por causa de um sentimento terrível chamado inveja. Pensa em um sentimento maldito, o sentimento da inveja. Verdade. José sofreu. José foi levado para lá, foi revendido. Potifar compra José. Falou: esse varão aí vai dar para trabalhar aqui no palácio. A Bíblia vai dizer que José agora trabalhando ali no palácio, José é cometido por um atentado ao pudor, a esposa de Potifar. Mas sabe o que me faz entender também, querido? Quando nós somos escolhidos, aonde nós estivermos, nós vamos brilhar.
Nós podemos ir para onde for, que aonde nós formos, o brilho de Deus que está sobre os escolhidos, o selo do Espírito Santo que está sobre nós, aonde a gente for, aonde a gente estiver, nós vamos fazer a diferença, mesmo que nós nem percebemos, porque o brilho do Espírito Santo está sobre nós. Assim estava na vida de José, mesmo José lá como escravo, mesmo José estando ali nos palácios, ali servindo, talvez começou limpando o chão, talvez começou pintando a parede, limpando, fazendo alguma coisa ali, mas ele já era visto, ele já fazia a diferença, ele já fazia a diferença. E ali o inimigo, o nosso adversário, como foi o estudo de hoje, falou: eu vou arrumar uma para tirar ele, porque ele já está começando a brilhar. Eu vou arrumar uma para tirar José, porque ele já está começando a brilhar. E o nosso adversário, ele fica recalcado, ele fica tribulado quando ele vê um servo, um filho de Deus brilhando, fazendo a diferença, porque ele sabe que quem brilha é o Espírito Santo de Deus que está sobre ele. Agora o adversário arruma uma cilada para ele, assim como faz comigo e com você. Por isso há uma vigilância constante, porque o adversário de nossas almas, chamado Satanás, ele vai querer armar algo contra nós. Todos os dias ele peleja para arrumar algo, ele peleja para arrumar algo. Algo para quê? Porque tu está começando a brilhar. Aí ele fala: eu preciso tampar essa luz, eu preciso tampar esse brilho. Está começando a decolar, eu não vou deixar ela decolar, eu não vou deixar ele decolar. Eu vou ter que levantar, ainda que for uma calúnia, eu vou ter que levantar. A Bíblia diz que a mulher de Potifar agora arma para ele, chama José, vem José. Mas José era crente, José estava com a fibra no altar. Eu fico imaginando que José tinha o seu tempo ali com Deus, sabe, ele tinha o seu tempo de manhã, na madrugada, porque ele estava em espírito, ele não estava na carne. Mesmo ali, quando ela chamou ele ali, ele teve ali a sabedoria, a graça de Deus, de largar tudo que ele tinha e sair correndo e falar: não, aqui não, porque José era o homem que ele sabia quem era o seu bisavô Abraão, era o homem que sabia quem era o seu avô Isaac, é o homem que sabia quem era o seu pai, e ele orava dizendo: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus do meu pai Jacó, em nome de Jesus. E quando veio a tentação, ele largou as suas vestes e saiu correndo. Mas o laço do inimigo já estava preparado. O laço do inimigo já estava preparado a José. Ele só esqueceu de uma coisa: que coisa boa que ele se livrou. Mas a outra coisa, porque ele estava perto do perigo. Sabe o que Deus já fala nessa noite? Tem perigo que a gente tem que nem chegar perto. Tem perigo que a gente não deve ter nem muito contato. Tem laço de Satanás que a gente não tem que ter nem diálogo. Tem armação do nosso adversário que nós temos que logo cancelar, que nós temos que logo deletar, que nós temos que logo se apartar antes que ele arme uma. Agora os soldados vêm, prende, pega José e fala: você está preso por atentado, tentar seduzir, tentar pegar a mulher de Potifar. Agora José é jogado entre as prisões. A Bíblia fala de 30 anos. Ele tinha da estrela que brilha, o Espírito Santo. Lembra do brilho que brilha sobre a minha vida, sobre a tua vida? Lembra do brilho? O inimigo pode até tentar nos parar, o inimigo pode até tentar, ou até mesmo nos jogar em prisão, mas o brilho continua. Ainda mais quando nós estamos com uma verdade. Mesmo em prisão, José estava com a verdade. José chegou lá e falou: não fui eu sou inocente. Então quando você está com a verdade você está com Deus. Quando você está com a mentira, foi você e você diz que não foi, aí Deus não está com você. Mas quando você está com a verdade, Deus é Deus justo, é o Deus da verdade. Espírito da verdade estava com José.
ainda que ele ficou ali esquecido durante muitos anos, mas o dom continuou, o dom continuou. Ele entregou o recado ao copeiro, ele entregou o recado ao padeiro. Ele falou: ainda desse sonho que tu teve, é porque você vai reinar, vai servir o rei, mas você vai morrer. Ele entregou o recado: ei, fala de mim pro rei, fala de mim, eu sei que eu estou aqui sofrendo. Quando você está na pior, é poucos que falam de Deus por você. Quando você está mal, é poucos que vai orar por você. Quando você está na pior, é poucos que vai interceder por você. José passou por isso em meio às grades. Fala de mim. Teve que acontecer o pior. Agora anos se passam, José ainda está na grade. Mas o interessante é que José não tirou a sua vida. José sabia no Deus em que ele servia. Independente da situação que nós passarmos, independente da situação que você estiver passando, nunca pense em tirar a tua vida, nunca pense que é o fim, porque Deus está no controle de tudo. Ele nunca sai do controle. Deus está no controle de tudo. Ainda que demorou, ainda que o silêncio de Deus ficou anos, ainda que o silêncio de Deus, eu imagino José entre as grades. Eu imagino que José ficava imaginando: será que meu pai está vivo? Como é que está meu pai? Meu Deus, será que eu vou morrer nessa prisão? Oh meu Deus, Deus é Deus de providência. Deus fez uma crise aparecer em toda a terra do Egito. Deus fez uma crise acontecer em toda a terra. E essa crise, antes de ela vir, o rei teve um sonho. Neste sonho, ele vai falando das vacas magras e fala das vacas gordas. Chama os magos, chama os adivinhos. E cada um que vinha, o rei falava: não confirmava. Isso aí não procede não. Vocês não conhecem ninguém. Aí alguém se levanta e fala: olha, eu fiquei na prisão com um que ele realmente é homem de Deus. Eu fiquei na prisão com um que realmente ele tem vida com Deus. O nome dele é José. Ele é filho de Jacó. Já está lá tem anos. Manda chamar ele, Faraó, manda chamar ele. Chama ele, chama José, chama ele. Sabe que Deus já nos mostra já que mesmo em meio às farsas, mesmo em meio a muitos que se dizem de Deus e não são de Deus, são apenas farsas, ainda há remanescentes, ainda há homens e mulheres com compromisso de Deus. Quando José chega a ele, quando ele fala o sonho, e José com o seu dom, e José com o seu dom, dom é dom irrevogável. Deus te deu, esse dom é seu. No momento certo você vai usar ele. Use o teu dom, use o teu dom que Deus te deu. E José falou: meu Deus, olha a oportunidade que Deus vai me dar através do meu dom. Conta o teu sonho, Faraó. Eu sonhava com as vacas magras. Eram 7, ficavam magras, espigas. E José ia revelando. Além do dom, Deus deu o dom de revelação de sonho. E Faraó vai pegando aí o mistério. Pega aí o mistério. Os 7 anos da vaca magra vai ser o sofrimento que vai ter a terra. Os 7 anos vai ser o sofrimento que vai ter a terra. Assim como está tendo agora. Está tendo algo mundial sobre a nossa terra. A pandemia foi algo que pegou a muitos. Algo que pegou muitos. Assim pegou essa crise do Egito. E o rei contou, mas também teve outro sonho das vacas gordas, 7 vacas gordas. José agora vai pegando o mistério. As 7 vacas gordas significa que vai acabar os tempos ali. Então você precisa o quê?
separar. Você precisa o quê? Alimentar. Você precisa o quê? Separar o teu celeiro durante 7 anos, para quando chegar o tempo das vacas magras, o celeiro vai estar cheio. E o rei falou: o mistério é esse. O rei falou, o faraó, melhor dizendo, ele falou: esse é o rolo. Por isso que quando é de Deus, nós é testificado em nossos corações. Quando é de Deus, nós sabemos quando é de Deus. Por isso Deus nunca nos deixa desenganado. E o rei falou: esse menino aí tem futuro. Eu devo ter imaginado assim, conjecturando comigo, esse menino aí tem futuro, tira ele dessa prisão agora. O que ele está fazendo dentro dessa prisão? Deus usa quem ele quer, para fazer o que ele quer. Para muitos vão dizer assim: é o fim. Para muitos vão dizer: aí não tem mais jeito. Para muitos vão dizer: eu falei para você que aí já vai chegar aos 30 anos, não vai ter nada. Mas quando a promessa em nossas vidas, o milagre acontece. Deus usa quem ele quer. E agora José é constituído como governador, de prisioneiro a governante. Imagine a fúria agora, como ficou os inimigos. Aquele que já tinha ele como morto, aquele que já tinha José como zero à esquerda, aqueles que já tinham José como seu nome já era. José tinha promessa. Nós temos promessa. Eu e você temos promessas de Deus. Há promessas, temos promessas sobre nossas vidas. Eita, José agora sai de prisioneiro e vira governador. Ele ajunta os celeiros. Agora, no tempo das vacas magras, todo mundo tinha que vir até o Egito para comprar mantimento. Me fez lembrar do preço de arroz, que ficou quase 50 reais. Imagine como estava na época. Nem 50, não tinha mais. Imagina se fosse agora, acabou o arroz, os mercados fechou, só tem comida agora lá no Planalto, porque estocado, tem que ir para lá. Vamos pegar, pegou aqui os irmãos, pega o ônibus, porque a crise pegou todo mundo. E quando chega lá no Planalto, do lado daquele mais forte, está lá José do Egito. José, aquele que foi vendido. José, aquele que foi caluniado. José, aqueles que foram perseguidos, odiados, foram invejados, foi jogado no buraco. E agora quem está lá? Ele. Pensaram que eu tinha morrido? Volte lá, traga meu pai. A Bíblia diz que ele narra uma história. Ele faz como se tivesse sumido algo no palácio, para deixar ali o filho mais novo, Benjamim, salvo engano. Traga meu pai. Mas algo mais nobre da Escritura é o final. Mesmo sofrimento em que José passou, no final ele chama o pai. Eu fico imaginando que José deve ter se emocionado e falando: mesmo com tudo que vocês fizeram por mim, mesmo pelo sofrimento que eu passei, mesmo pelos 10 anos que vocês fizeram passar dentro do cárcere, comendo xepa, comendo estragada, tendo ficado doente quantas vezes, eu fico imaginando José ter falado: mas mesmo assim eu perdoo vocês, mesmo assim eu vou ajudar vocês, mesmo assim, cadê o meu pai? Traga meu pai na minha origem, eu vou ajudar. A promessa, eu lembro das histórias que meu pai contava sobre o meu avô, a promessa de Abraão, a promessa pai de multidões, essa multidão é eu e você. Nós temos promessa.